Muito bem, boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo gravado. Sempre um prazer começar mais uma aula de Pastor. Hoje a gente vai falar sobre o que é o ego e como transcendê-lo. É uma coisa que é falada em várias linhas de autoconhecimento e que o Pastor também traz uma visão específica e muito característica de como lidar com esse tema do ego e da transcendência do ego. Essa é a palestra 199 do PET. Eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador dessa metodologia PETWORK e sou psicoterapeuta. Então, depois, se alguém quiser mais informações, é só entrar em contato comigo aí, seja pelo site, seja pelo WhatsApp ou da mesma forma como chegou até mim. Só para explicar um pouco o que é o PETWORK, né? O PETWORK é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, e que fala dos temas da vida humana. Então, nessa própria palestra, a gente vai falar do ego, que é uma coisa bem do nosso dia a dia de vida. Por que é de origem espiritual? Porque foram 258 palestras que foram canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79. Então, 22 anos aí aproximadamente de trabalhos da Eva Pierracos, que foi a médium que canalizou essas palestras. O Petro, ele é organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos, então tem copyright, tem metodologia para formação e tudo mais, e que autoriza o Petro Brasil a utilizar esse material, inclusive no que se refere à formação de Petro e tudo mais, como pode ser feito. O Petro usa 5 ferramentas durante todo o trabalho, que é a prece, a meditação. Então, prece e meditação se tornam parte do caminho de autoconhecimento, faz muita diferença. A leitura das palestras, o estudo das palestras, porque uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Então, o estudo é mais profundo. E a revisão diária, que é um exercício que a gente faz aqui, aprende no PET, e usa para também o autoconhecimento. Para quem precisar de mais informações, pode acessar aí no site vhterapias.com.br. Ok, introdução feita. Vamos começar, como justamente o Petro recomenda, com uma prece e uma meditação. Então, se você está aí vendo gravado, ache um lugar tranquilo, ou, tranquilo, onde fique tranquilo ou tranquila, e vou te convidar a fechar um pouco os olhos e se sentar de uma forma onde você sinta seus pés no chão. E aí você pode levar a sua atenção lá para a sola dos seus pés. Respirar tranquilamente e chegar nesse momento de autocuidado, de autoconhecimento, percebendo que você tomou essa decisão de investir uma parte do seu tempo em si mesmo ou em si mesma, e de alguma forma foi chamado ou chamada a essa palestra sobre o ego e a sua transcendência. Vai levando a sua atenção aos seus pés como um todo, tornozelos, panturrilha e canela. Vai levando a sua atenção aos seus joelhos, coxas, quadril, respirando tranquilamente, percebendo que você levou sua consciência para toda a parte inferior do seu corpo. Vai levando a sua atenção às suas costas, sua coluna vertebral, sua barriga, seu diafragma, seu peito, seus ombros, seus braços, suas mãos.
Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, sua nuca, seu queixo, sua boca, seu nariz, seus olhos, sua testa, topo da sua cabeça. Se colocando no momento presente e também presente no seu corpo. E nesse estado, vá se lembrando das pessoas que você ama. Percebendo como o seu corpo reage a essa conexão. E vá se lembrando também das pessoas que você sente que amam você. Talvez sejam as mesmas pessoas, talvez sejam outras pessoas. Apenas observe. E agora vá fazendo a sua oração por si mesmo ou por si mesma nesta aula. Enquanto eu também oro para que aqui se estabeleça um canal de luz divina, se estabeleça o canal de luz do Patchwork, para que esta aula seja a melhor possível nesse momento. E nesse estado, te convido a se abrir para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações. Abençoados sejam todos vocês, meus queridos amigos. A força do amor e da verdade, atendendo ao seu apelo, derrama-se para continuar a sequência, para forjar outro elo da cadeia, para dar aquilo de que vocês necessitam nesse trecho do caminho. Então, inspire, expire, perceba o efeito dessa frase em você, deixando seu coração aberto a receber essas bênçãos. Lentamente pode abrir os olhos para começarmos a aula. Bem, espero que estejam todos bem. E vamos lá. Flávio, você pode ler esse primeiro slide? Posso. O ego e a estagnação. É preciso lutar pela consciência. Não é algo que se consiga facilmente nem de graça. Permanecer no estado do ego isolado pode parecer seguro e fácil, mas leva à estagnação e morte. Morte que se repete sempre. O ego usa muitos truques para manter esse estado limitado e separado, e para impedir o movimento que o supera. Gostaria de mostrar quais são esses aspectos e truques do ego. Em primeiro lugar, os truques do ego são toda a negatividade conhecida da humanidade, todas as falhas, todas as violações da integridade, da verdade, do amor e da lei divina. Como todas essas negatividades e falhas podem ser resumidas na tríade formada pelo orgulho, obstinação e medo. Eu vou mostrar como os truques do ego se valem desses sentimentos para impedir a sua transcendência. Alguma coisa dessa frase, desse trecho que você leu, né, desses trechos, te tocou, te chamou a atenção, te gerou alguma dúvida? É uma colocação interessante porque
quando às vezes a gente vai usar algumas terminologias que o guia apresenta, né, parece muito termos psicológicos, né? E às vezes para o leigo, assim, geralmente ele, às vezes assim, eu tenho dificuldade de conseguir, às vezes, identificar esses elementos como assim, são parecidos como uma consciência externa de nós, né? Mas ela habita dentro de nós mesmos, né? Quando a gente fala de ego, parece que ele tem uma autonomia. E é tão interessante porque ele está tão inconsciente que parece que ele por si só atua sem a gente estar presente. Mas quando a gente observa as manifestações do ego, a gente vê que a gente, como se diz, o representa, porque assim, orgulho, obstinação, que é o controle, né, baseado numa ilusão que a gente tem, um medo, faz a gente achar que é uma coisa independente da nós, mas é a mesma coisa, né? Então me Você chamou traz a atenção. uma coisa bem interessante, que essa relação do Petworth, né, das frases do guia e os conceitos psicológicos. O Petworth, ele, por mais que em vários pontos se toque também como uma terapia ou com um autoconhecimento que vai lidar com o nosso emocional, a grande diferença do Petworth, que isso tem numa outra palestra, é que o Petworth busca o contato consciente com o Deus em nós, né? Com esse Hum, núcleo divino, com esse céu. E a psicologia, a psicoterapia tradicional, tentam te manter melhor na vida, melhorar algumas questões, às vezes um relacionamento, uma relação com ansiedade, depressão. Então, depois que a pessoa estabilizou, a psicoterapia termina. No Pastor tem esse aprofundamento a mais, essa busca por esse céu. Mas um grande pedaço desse trabalho é o trabalho, sim, com o emocional, né? entendi. Com a nossa estabilidade emocional. E aí você fala assim, ego, né? No fundo, o que eu senti na sua pergunta, o que é bem esse ego? E aí a gente aprende no Pastor também sobre as várias partes que a gente tem. O ego é uma das nossas partes, que às vezes a gente age de uma... O ego decide, escolhe, hoje eu vou assistir a palestra vou dar essa aula. Foi uma decisão do ego, porque eu escolhi. Mas o ego às vezes decide de forma madura, às vezes de forma imatura. E o que ele está dizendo aqui é que essa expansão de consciência, começar a expandir para que a gente comece a decidir de um lugar menos egóico e de um lugar mais profundo em nós, é uma luta que a gente precisa fazer, e o ego ele vai tentar impedir isso. Porque Hum, na hora que essa luta termina, o ego acaba. O ego, não é que ele acaba, ele se rende. Então ele passa a ser servo ao invés de ser senhor, né? E hum. isso é uma parte nossa, chamada de ego, resiste. E vai usar vários truques para isso. Ficou mais claro? Não ficou, porque aí você até também compreende a ferramenta, o ego como ferramenta do eu inferior, né? Então, Ele, na assim, verdade, pode ser usado. O ego é uma coisa, o eu hum, inferior é outra coisa e o eu superior é outra. ok, E o ego, às vezes, ele empresta do eu inferior. É o que ele vai dizer. Ó, orgulho, medo e obstinação são características do eu menor. entendi, Mas o ego vai usar essas negatividades o ego se vale desses sentimentos para impedir sua transcendência. entendi. E com o tempo a gente vai ficando mais claro o que é cada coisa, mas foi muito bom seu comentário para ajudar a trazer esse debate. E ele está falando muito da estagnação. E aí eu vou ler agora como é que o orgulho, medo e obstinação se unem ao tema da estagnação. Então, o ego se mantém com orgulho, mantém seu estado de separação, criando um conflito irreal e artificial entre o eu e os outros. Sou melhor que você, sou mais que você. Preciso provar ao mundo como sou admirável, ou seja, melhor que os outros. Isso é o orgulho a favor do ego. A obstinação. A obstinação engloba todos os aspectos de teimosia, resistência, rancor, provocação, rigidez. Esses traços, na verdade, expressam o seguinte: vou ficar onde estou e como sou. O truque do ego é fazer com que isso pareça desejável e fazer com que o movimento aberto pareça ameaçador ou humilhante. E a categoria do medo pertencem à inquietação, à ansiedade e à apreensão. O truque do ego é fazer com que esse movimento pareça ameaçador e destruidor da vida.
A inquietação e a ansiedade também são truques do ego, na medida em que impedem a alegria, a paz, a liberdade da realidade cósmica, que resultam da expansão do estado atual. Então, de novo, aqui ele está pegando esses componentes onde o ego usa o orgulho para dizer o quê? Eu sou melhor que você, então não preciso mudar. Eu já sou melhor que todo mundo, então deixa eu ficar aqui, porque no fundo esse lado do ego quer que você não se transforme. Por exemplo, que você não acesse a sua humildade. Porque se você acessar a sua humildade, você vai melhorar a sua vida muito. Mas provavelmente você vai usar menos o ego. Você vai estar mais em contato real com as pessoas. Então, o ego usa o orgulho com uma frase como essa. Ele também usa a obstinação para fazer o quê? Eu vou ficar assim como eu estou, já estou bem, então não preciso mudar. E vai ser ótimo, porque aí eu não preciso fazer esforço. Então, o ego ele vai convencendo, através de frases como essa, de que tudo bem. E é ótimo ficar assim, porque aí você já está no ponto máximo do que você pode ser. Ah, e aí ele vai dizer o seguinte: se você começar a se abrir para o novo, isso pode ser ameaçador, pode ser humilhante, alguém vai falar mal de você, melhor ficar onde você está. E a categoria do medo é essa ansiedade, essa apreensão. Eu falo assim, nossa, se eu sair disso que eu já conheço, disso que eu sou, vai dar ruim, vai destruir minha vida. Né? Então, muitas pessoas que às vezes se limitam numa transição de carreira, ou em buscar algo novo dentro do que já faz, assim, ai não, melhor não, vai que eu perco o que eu tenho, e se limita e fica de novo estagnado. Então, é assim que o ego usa o orgulho, o medo e a obstinação. Você pode ler esse slide, Flávio? Sim, sim. Truques do ego, né? Aqui ele fala: outros truques do ego para manter sua atual posição segura são negar o prazer, negar o contentamento, a alegria, a expansão, o movimento criativo da vida. O medo de todos esses estados positivos é evidentemente também um truque do ego. Outros truques do ego são desatenção, falta de concentração, distração e alinhamento. Essas atitudes impedem o enfoque necessário para que o ego possa transcender a si mesmo. Para transcender o seu atual estado limitado, o ego precisa de uma boa dose de enfoque concentrado, de estar totalmente presente, por assim dizer. Preguiça, cansaço, passividade são truques do ego. Essas características tornam o movimento impossível e fazem o movimento parecer indesejável e exaustivo. O que te chama a atenção? Que dúvida você tem aqui nesse... É interessante porque essas ferramentas que o ego utiliza, e isso eu posso falar por mim, é uma questão que eu sou bastante ansioso, né? A ansiedade me projeta para o futuro, e lá no futuro eu crio tantos problemas, ilusões e medo, e quando eu percebo, eu estou quase no estado de surto. Aí um exercício que tem me feito voltar para o presente é fazer uma respiração e falar onde que eu estou agora, né? Eu estou no presente e eu vou de uma forma mais assim pausada, tomando o controle de volta. Então, esse estar no presente parece que tira essas ferramentas que o ego usa e faz com que assim a gente perca o estado do agora, né? Então me chama Você bastante trouxe... atenção esse ponto. É bem realmente, porque assim, o eu real, ele só existe no agora. É. E o eu real não é o ego. O eu real, por que eu trouxe na meditação o corpo também? Porque o corpo é real e o corpo só existe no agora. Também certas emoções, as emoções verdadeiras também só existem no agora. Tipo, agora eu estou feliz de estar dando essa aula. Agora eu estou tranquilo. Se uma hora eu ficar com raiva, eu vou ficar com raiva, também é real, mas aí essa raiva pode passar. Agora, o nosso ego pode sustentar esse lugar de desatenção, de falta de concentração, de me manter separado. Ah, o que está acontecendo bem aqui? Não sei. Então, toda atividade onde a gente vai se envolvendo, onde a gente fica no agora, a gente está ativando esse nosso lugar real. E eu posso usar o ego nisso também, porque ele fala assim, ó, o ego precisa de uma boa dose de enfoque concentrado. Então,
para começar a estudar a presença, também precisou tomar uma decisão do ego, mas um ego que está querendo se transformar. Então, isso é o que a gente vai trabalhar para que a gente possa começar a trazer o amadurecimento do ego e escapar dos truques do ego para a estagnação. Então, isso é uma outra coisa que o Pessoa traz muito, que algumas linhas de autoconhecimento ou linhas religiosas falam sobre superar o ego, né? Sobre eliminar o Anular. ego, anular o ego. É. Não funciona assim na visão do Pessoa, que eu também não acredito. Pelo contrário, que é uma parte nossa. Se você tenta anular uma parte sua, ela vai ficar lá, ela não vai ter a chance de crescer. Agora, se você vai percebendo, nossa, o ego está me botando desatento de novo. Ah, deixa eu voltar. Ego, não precisa disso. Vai ser melhor para nós a gente trabalhar, ficar no agora. E fazendo isso lentamente, a gente vai se transformando também. E uma das grandes culpas do ego é a gente negar prazer, né? Isso é muito Sim, interessante. Muito interessante. E exato. não se acha merecedor do prazer. O ego de cada pessoa é muito único, mas É. é muito comum mesmo, num momento prazeroso, rapidamente vir uma distração, né? Vir algo que nos tira dessa possibilidade de sentir prazer e manter aquele prazer, sustentar e manter. Bom, eu acho que está chegando o Walter. Bem-vindo, Walter. Você pode falar ou você vai ficar mais só ouvindo? Oi, Heitor, boa tarde, tudo bem? Rapaz, não, eu só vou hoje ouvir, sinto muito por isso, Não, tranquilo. viu? Mas em, Fica à em vontade. breve tudo isso vai estar regularizado. Tá ótimo. Mas Vamos maravilha em... poder estar aqui. Muito bom. Então, vamos seguir em frente com mais truques do ego. Essa palestra é uma receitinha de bolo, assim, né? É muito legal, como várias do... Mas essa aqui ele pôs, ó, ele já falou lá do uso da obstinação, medo e orgulho, já falou dessa distração, da preguiça, etc. Agora ele vai continuar nos truques que o ego usa. O medo de se expor, a recusa em mostrar os verdadeiros sentimentos, também se enquadram na categoria do orgulho. Além de contribuírem diretamente para manter o isolamento, sendo assim usados como truques do ego para negar a unicidade. As reações negativas, a negatividade dos outros, é mais um truque do ego para manter o seu isolamento. A desconfiança e a suspeita fazem parte do medo geral que faz o ego querer permanecer no estado atual de imobilidade e recorrer a truques para se opor ao movimento natural inerente rumo ao destino final da entidade. Enquanto o medo é a força motivadora, o ego usa simultaneamente a desconfiança como um truque para concretizar seu desejo de imobilidade. Então, vamos lá, parte a parte, que aqui tem algumas coisas bem importantes. Primeiro, é esse medo de expor os verdadeiros sentimentos. Então, é esse fantasminha aqui que ele põe uma capa, eu achei essa foto ótima, mas assim, eu não vou expor meus sentimentos. Só que muitas vezes as pessoas leem isso como se fosse expor para os outros. E muitas vezes não é necessário expor para os outros. A gente esconde os nossos sentimentos de nós mesmos. Então, aí é que ele já começa a falar assim, ó, um dos passos importantes é falar, não, agora eu estou sentindo isso. E expor esses sentimentos para si mesmo, pelo menos. E em alguns momentos vai ser necessário expor para os outros. Mas esse lugar de recusar em mostrar os próprios sentimentos para si ou para os outros é um lugar de orgulho. Como assim, não precisa falar de sentimento, não preciso, não. Muito menos falar para o outro não precisa saber. Então, é um lugar para se olhar como um truque do ego que nos mantém na estagnação. Agora, ele traz esse outro pedaço, que é as reações negativas à negatividade dos outros. Então, assim, alguém falou de um jeito mais ríspido, e aí eu me sinto abalado emocionalmente por aquilo. E essa reação, às vezes eu grito com a pessoa, essas reações negativas também nos mantêm isolados, porque a gente afasta os outros. Com o tempo e o trabalho que a gente faz no Pastor, o que vai acontecendo? Você vai conseguindo absorver que a reação que você gostaria de ter naquele momento, ou que tem, fala de você. Então, o outro, na verdade, está te ajudando a perceber uma negatividade que existe dentro de você. E isso é o que permite que a gente se trabalhe
através do que acontece no relacionamento com as pessoas. E aí, ele usa o quê? A desconfiança. Fala assim, não, eu vou ficar... tudo isso tem a ver com medo, né? No fundo, ele está dizendo, reforçando, que enquanto a gente está preso no medo, a gente está preso no ego que quer ficar estático, não quer se mover. Veio alguma dúvida, algum comentário dessa parte? Não? Então, vamos lá, Flávio, você pode ler esse? Vamos. O ego e a disciplina. O ego carece da disciplina e da perseverança, do empenho e da fé para aventurar-se além do seu âmbito atual de percepção. O sofrimento é uma consequência necessária enquanto vocês se recusam a sair do estado atual. Enquanto todos os truques do ego são manifestados, racionalizados, negados, perpetuados e fomentados, como em geral acontece, o sofrimento do homem é inevitável. É comum vocês terem ideias equivocadas e confusas, acreditando que a autodisciplina diminui a liberdade e, inversamente, que a pessoa livre não tem disciplina. Nada poderia estar mais longe da verdade. A liberdade, em sua verdadeira acepção, é impensável sem disciplina. E, inversamente, a pessoa que se permite tudo e rejeita a disciplina é inevitavelmente dependente, fraca, impotente e, consequentemente, medrosa. É preciso lutar por toda expansão com autodisciplina, vencendo a resistência interna à expansão. Alguma parte do que você leu te tocou? Você ficou com dúvida? Essa palavra sofrimento, ela é muito forte, né? Porque a gente parece que tem um medo desse sofrimento, porque parece que tudo que é para o nosso melhoramento espiritual, a gente acha que é sofrido, né? Uhum. Mas Esse na é o ego verdade, dizendo. é, vai dar É uma ideia. trabalho, deixa quieto, não mexe com isso não. Pronto. É, aí ele traz para nossa mente também aquelas figuras, né? O Dalai Lama, né? O fulano de tal. Aí fala, não, nunca que eu vou ser essa pessoa, né? Só para te Pronto. afirmar que não é possível. Não, e olha o truque do ego. Você não precisa ser igual a ele. Você fala assim, já que eu não vou ser igual ao Dalai Lama, não vou fazer nada. Fica aqui. De novo, é a imobilidade. Tá vendo o ego convencendo a imobilidade? É um ótimo exemplo. Mas aí, olha que interessante o guia traz aqui. Olha o que a gente precisa e que o ego vai precisar ter para fazer essa mudança. Disciplina, perseverança, empenho e fé. E o desejo de se aventurar além de si mesmo. Então, é um lugar que você precisa pegar esse ego que está aí olhando o Dalai Lama e o próprio ego vai ter que dizer, tá bom, eu nunca vou ser o Dalai Lama, até porque o Dalai Lama é ele e eu sou eu. Mas eu quero ser um pouquinho diferente do que eu sou. Então, esse convite que nos pulsa de várias formas na vida. Às vezes pulsa através de crises, que a crise faz você ter que se mexer, e às vezes por vontade mesmo. Eu cheguei até aqui, eu quero ir mais. Depois de um tempo de autoconhecimento, você começa a falar, não, eu quero por vontade própria. Então, você começa a estudar, então o ego já está mais amolecido, mais entendido que é bom para ele crescer, né? Então, isso é uma possibilidade real se você dá esse passo com o ego. E o que ele está dizendo é que quando a gente não faz isso, a gente se recusa a sair do estado atual, vem o sofrimento. Esse sofrimento pode ser interno, pode ser psíquico, na ansiedade, na depressão, mas pode acontecer fora também. Às vezes o seu estado de ansiedade te leva a fazer atitudes que você não gostaria com pessoas com quem não deveria ter tais atitudes. Tem várias coisas que vão acontecendo. E aí o ego usa a questão de que disciplina é uma coisa ruim, né? Eu vou ficar preso. Sendo que, na verdade, a disciplina te possibilita expandir e tomar mais posse do que você realmente quer. Então, aqui ele está começando a dar as chaves para a gente transformar isso. Então, eu vou ler agora a tarefa do ego. Olha, é muito receitinha de bolo essa palestra, é impressionante. Ele falou dos truques, o ego quer manter a estagnação, já começou a falar da mudança, do que precisa, da disciplina,
E aí, vamos ver a tarefa do ego. A tarefa do ego é sempre, em primeiro lugar, aceitar as dificuldades, as aflições, a superação, o processo de aprendizado. Somente depois que o ego aprende os aspectos mais mecânicos de um empreendimento, é que o influxo do eu espiritual pode fazer das novas aquisições uma experiência espontânea, viva, sem esforço. O ego significa esforço. Eu espiritual significa sem esforço. O artista que quiser pular a etapa do duro aprendizado das regras básicas jamais conseguirá desenvolver sua verdadeira capacidade de criação, por mais que ela esteja efetivamente lá, no início. A capacidade criativa fenece quando a pessoa quer trapacear com a vida. Portanto, em primeiro lugar, vem sempre o árduo processo de flexibilizar o ego, ensiná-lo, dobrá-lo, mudá-lo, torná-lo receptivo e vibrante, deixar que ele seja penetrado pela nova energia vital e fluxo criativo, mediante a identificação e o abandono de seus truques. Então, o que ele vai dizer aqui? Que, primeiro, a tarefa do ego mesmo. O ego é útil nesse lugar e que ele vai precisar fazer um esforço. Tudo bem. Vai ser difícil estudar, aprender, colocar na vida. Né? Que nem essa moça que está desenhando. Olha quanto canetinha ela já teve que usar para ir percebendo o que ela poderia fazer para criar essa arte. Agora, também significa que em um determinado momento você para de usar o ego. Porque você já tem a técnica e tal, e aí você flui. E esse é um momento muito gostoso, né? Só que para isso, a gente tem que querer não pular etapas, o que às vezes é muito difícil. Às vezes tem um pessoal que quer uma expansão de consciência, acaba buscando drogas, buscando, às vezes, no sexo, até em excesso de meditação. Agora eu vou conseguir transcender meu ego e vai com uma força em relação a isso, que muitas vezes é contraproducente, até a pessoa acalmar, ganhar o ritmo, saber achar o equilíbrio desse ego para deixar as forças espirituais acontecerem. Então, isso é um trabalho que lentamente vai se fazendo nessa tarefa do ego. E, justamente, lentamente, o ego vai se tornando receptivo a essa nova forma de ser. Você pode ler, Flávio? Vamos. A ilusão do ego, né? O ego tem a ilusão de que permanecer nos limites estreitos e parados do território já conhecido, por mais amplo que ele seja agora em comparação com o território dos outros, continua sendo estreito em comparação com o potencial da pessoa e a tarefa que a espera. É fácil, relaxante, repousante, não requer esforço. Então, colocar-se de pé e seguir adiante parece ser algo terrivelmente cansativo. E esse sentimento é uma ilusão, porque o estado de estagnação, na realidade, é uma manifestação da contração. E a contração não é de forma alguma relaxante. O verdadeiro repouso é sempre vivo, em movimento, movimento sem esforço. Isso é impossível no estado de contração. Vocês podem comprovar olhando à sua volta. As pessoas que menos fazem são sempre as mais cansadas. E as pessoas que mais fazem são sempre as mais energéticas, descansadas, descontraídas, desde que a sua atividade não sirva de meio de fugir do eu. Se veio alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que te chama a atenção? Não, foi interessante porque me faz lembrar, assim, tudo que você vai aprender, principalmente, nós estamos assim na década assim, dos cursos online, né? Aí você quer pegar um curso e quer lá no seu tempo fazer você mesmo e você tem uma autocobrança muito forte, então você quer um resultado. Mas geralmente tem algumas coisas que você tem que desenvolver alguma sensibilidade e capacidade além daquilo que você está acostumado para você adquirir aquele conhecimento. E isso acontece comigo porque às vezes quando eu forço aprender algo, esse estado de contrair é o que você menos aprende. Aí quando você dá uma pausa, dá uma volta, aí chega, parece que aquilo flui. Então é um contraste, mas também é um convite para uma fé ativa, né? Ou seja, quer aprender algo, o movimento ele é rítmico, mas ele é leve. Essa leveza, ela é como se diz, é um desafio, mas ela é um desafio assim que preenche, né? Eu achei interessante
esse contraste, mas na verdade é esse incentivo. Porque ele lembra que obstinação é eu inferior, nos impede o movimento. Então, essa tensão, tipo, vou fazer agora, vou ler todas as palestras do Pastor em 2 dias, assim, né? Então, assim, você vai lentamente descobrindo um ritmo onde você faz uma ação e depois você espera um pouco, integra aquilo. Então, isso é uma maturidade que o ego vai conquistando à medida que ele vai exercitando. Ele dá umas erradas, mas se você tem a consciência, você vai, você volta, percebe e vai trabalhando isso. O que é importante desse trecho é que o ego acredita que ficar do jeito que está é bom. É esse lado do ego, né, que não quer mudar. E seria muito cansativo mudar. Sendo que a verdade é o contrário. E quando você muda, você alinha com a sua alma. Você começa a estar mais perto do que você veio fazer. E aí, nesse parênteses aqui, tem uma coisa muito importante. Porque muitas vezes a gente olha o outro e fala assim, meu, eu já estou melhor que aquele cara. Digamos um amigo seu que em algum momento você decidiu fazer autoconhecimento, você foi evoluindo, né? Aí você olha para o seu amigo, meu amigo está parado lá, então eu posso ficar parado aqui. A hora que o meu amigo chegar, eu continuo. Isso aqui é uma ilusão, é um truque do ego. Por quê? Porque o seu amigo pode já estar na prova dele. O caminho dele é só até aqui. E ele já está ali, resolvido, tal, enquanto você tem mais 10 passos pela frente. Então, você fica parado olhando para o outro, sendo que você pode ter uma tarefa maior. Então, isso é uma chave muito importante que ele traz também nesse slide. E, por fim... Oi. Desculpe. Só compartilhar uma experiência com base no que você falou. Eu li 50, de 1 a 50 as palestras, de 1 a 50 em pouquíssimo tempo. Eu queria consumir aquilo, né? A ânsia de saber, até eu me dar conta E, na verdade, se você me perguntar, ficou muito pouco sobre tudo o que eu li. Porque o que contou realmente foram as experiências sentidas, vividas, trabalhadas, as percepções, os aprofundamentos. Foi isso que valeu, realmente. Foi isso que repercutiu internamente, onde você teve ganho e por aí vai. Muito bom. Exatamente. É a obstinação mostrando que a obstinação é prejudicial mesmo. O ego nos convence que é o melhor jeito, que vai ser mais rápido e tal, mas não é. Simplesmente não é. Então, lentamente, a gente vai descobrindo. Obrigado, Walter, por compartilhar. Então, eu vou ler esse aqui, que é a vida. Vocês sabem que toda a vida é movimento e que o movimento não requer esforço quando a entidade está em harmonia com a sua vida. Mas há a impressão temporária de esforço até a harmonia ser estabelecida mediante a reorientação do modo de agir do ego. Nesse momento, vocês passam a movimentar-se de acordo com o ritmo de sua própria corrente vital. Então, isso que está aqui é um mini resumo da palestra inteira, mas para nos convidar a esse movimento, sabe? Eu gostei muito dessa foto, que é uma pessoa que está ali num ritmo, está feliz, está alegre, mas não está também gritando, pulando, não. Está fluindo no ritmo deste momento, desse momento que a pessoa está se dando para si. Então, isso é algo que a gente vai desenvolvendo à medida que vai caminhando nesse trabalho, que é até perceber, como o Walter trouxe, né? Nossa, eu li 50 palestras de uma vez, não deu certo. Ótimo que não deu certo. Você trouxe para a consciência, da próxima vez você ganhou um novo ritmo. E tudo isso vai te fazendo conhecer mais você mesmo e como a sua corrente vital funciona, que essa é a chave. Porque não tem regra pronta. Para uma pessoa, ler uma palestra por dia pode ser ótimo, para outra pode ser terrível. Então, assim, não tem mesmo. Cada pessoa vai fazendo esse trabalho de descobrir o seu fluxo. E é por isso que ele fala que até a harmonia ser estabelecida, né, mediante a reorientação do modo de agir, aí parece que tem um esforço, e tem mesmo, porque você precisa dar aquele passo de superar a estagnação. Então, por um tempo vai ter aquela ideia de esforço, mas depois
Pronto, entrou num ritmo bom, tal. E uma outra coisa na vida que não está com o mesmo ritmo, você vai lá e usa o que você aprendeu aqui para usar lá. Alguma dúvida aqui? Comentários? Não? Então, chegamos ao fim. Eu gosto de fazer só um fechamento dessa palestra, se vocês quiserem e puderem voltar àquele estado de meditação do início, colocando os pés no chão. Vai novamente se conectando com esse canal de luz. Se quiser, deixa as palmas das mãos viradas para cima, também para receber toda essa energia, essa bênção espiritual que vem ao final dessa palestra. Vai imaginando também um canal de luz dourada, que é a cor do Pétalo, como se fosse uma chuva de luz dourada, se derramando sobre você. Perceba no seu corpo como é receber essa bênção. E aí eu vou falar as últimas palavras do guia nessa palestra e vou ficar 1 minuto em silêncio, para que cada um absorva, tanto quanto possível, essas últimas palavras nessa palestra. Quanto maior se tornar o esforço de vocês, mais força espiritual vocês despertarão e assumirão legitimamente. Bênçãos e amor para todos vocês, meus queridos. E nesse estado, vá perguntando para si mesmo, para si mesma, qual foi o principal aprendizado desta aula. Quando você tiver esse principal aprendizado, pode abrir os olhos, ou então anotar para si mesmo, para si mesmo. Walter, Flávio, querem compartilhar o principal aprendizado? Eu posso Pode falar? falar, pode falar. Ah, tá. É interessante porque me chamou bastante atenção essa questão do ego prestar atenção nos defeitos dos outros, né? Para ele se manter na justificativa dos seus próprios defeitos. Ele me descreveu. Ah, ótimo. Eu sou muito observador de pessoas, né? Mas eu me vago, às vezes, no negativo. Então eu fico muito tempo lá no negativo e aí eu me defendo. Eu falo, não, é um trabalho difícil. Ah, muito bom. Que bom que veio à tona. Mas foi muito bom. Walter, quer falar se vê alguma coisa? Não sei se você pode Na falar. verdade, Heitor, eu acompanhei muito pouco, né? Eu só fico sempre grato por essa oportunidade, essa riqueza toda e, digamos assim, convido o Flávio, se ele puder estar com a gente sempre aqui, porque os ganhos são muitos, né? Então é sempre muito bom e vou fazer um esforço também de ver gravado depois. E que bom que a gente tem essa oportunidade de estar podendo aprender mais aqui com vocês. Muito bom. Então, obrigado, Walter. Quem viu gravado pode depois colocar nos comentários, né? O principal aprendizado, sempre muito rico. E na semana que vem, tananã, olha só, vamos falar das forças do amor, eros e do sexo em nós. Então, a palestra vai ser uma palestra muito gostosa de conversarmos a respeito. Ok?
Então, grande abraço a todos e nos vemos na próxima semana.